Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos falar de Boku no Hero de novo. Há um tempo atrás eu falei do nosso amigo Todoroki Shoto. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você que não assistiu. Hoje a gente vai falar do pai dele, o Endeavor. E muito assim, a gente vai discutir aqui as nuances dele, né? O Endeavor é o Enji Todoroki. O nome dele de batismo é Enji Todoroki, conhecido por seu nome de herói Endeavor. Ele é portador da individualidade Enflam, que permite a ele controlar, manipular e gerar chamas poderosas, ou seja, ele é um pirocinético dos mais poderosos. Ele também é conhecido como o herói número 2 da Academia de Heróis, atrás apenas do All Might quando a obra começa. O Endeavor é apresentado pra gente como um poderoso herói, dono de uma individualidade muito poderosa, porque ele é um pirocinético muito poderoso, e o segundo herói mais poderoso de toda a organização. Mas isso gera nele um complexo, um conflito. Sim, um conflito. Porque o Endeavor, ele quer ser o número 1. Então ele considera o All Might o seu rival. Por ele estar sempre atrás dele como o número 2, ele considera o All Might seu rival. A sua maior obsessão é ser o número 1. O All Might é o seu rival. Isso torna ele um homem muito frio e muito amargo. E como ele não conseguiria superar o All Might e o One for All, né, que é a habilidade do All Might, One for One, ele resolve descontar suas frustrações na família. A primeira coisa que ele faz é um casamento arranjado. O Endeavor se casa e constitui família, mas ele não se casa por amor e não se constitui família por devoção paternal nem nada do tipo. Ele faz isso de caso pensado, só para que alguém possa se tornar o número 1. Já que ele não podia superar o All Might, ele resolve fazer quem supere. Isso com base na genética. Ele se casa com uma mulher que controla a criocinese, ou seja, uma mulher que tem poder de gelo, enquanto ele tem poder de fogo. Isso porque na cabeça dele, se nascesse um filho com poderes híbridos, que pudesse controlar tanto o fogo quanto o gelo, esse filho poderia superar o All Might e o One for One. O Endeavor passa a ter vários filhos, até que alguém nasça com o poder de dominar tanto o gelo quanto o fogo. Né? Porque os primeiros filhos dele ou nascem com criocinese ou nascem com pirocinese. Mas aí nasce o nosso amigo Todoroki Shoto, com a individualidade meio frio, meio quente, que é justamente o poder que o Endeavor tanto queria. Uma habilidade que controlasse tanto a criocinese quanto a pirocinese. E aí ele vê no Todoroki a oportunidade, a chance de ter um poder superior ao poder do All Might. Assim ele passa a treinar o garoto. Mas se você acha que ele treina o garoto com um amor paternal de quem está treinando um filho, não. Ele treina o garoto como quem está treinando um soldado, ou até pior. Ele literalmente tem posturas abusivas, tanto com a mãe do garoto, que é a sua esposa, quanto com o próprio Todoroki, porque ao tentar criar no Todoroki um espelho que possa superar o All Might, ele trata o Todoroki muito mal, quase como um soldado, ou pior do que um soldado. O que faz com que o Todoroki tenha uma imensa raiva do pai, não por acaso, né? Nesse ponto, o Endeavor não vê a família como uma família, vê uma família como uma ferramenta, a mulher como uma máquina de procriação e o filho, Todoroki Shoto, como a arma perfeita, passando a abusar dele psicologicamente e fisicamente, né? Torturando ele literalmente. Porque ele tem um treinamento muito intenso. Esse treinamento, é claro, inflige dor ao moleque, assim como também inflige um trauma profundo. E nesse caso, a sua esposa também passou por um estresse muito grande, porque vendo seu filho sofrer abusos, ela tentou evitar, né? Ninguém vai querer que o filho apanhe, né? Ou que o filho sofra. Ela é mãe, ela vai tentar evitar. Então ela passou por violência doméstica também, porque ele não foi um marido muito bacana. Para alcançar o seu objetivo de se tornar o herói número 1, a força da justiça, perdão, o símbolo de esperança, o Endeavor destruiu o núcleo familiar inteiro. Os filhos não gostavam dele, o Todoroki tinha um trauma profundo dele, a esposa o detestava. Ele destruiu o núcleo familiar inteiro. Ele foi um pai negligente e um marido horrível. Mas quando o All Might finalmente se aposentou por causa
das próprias limitações físicas, o Endeavor alcançou o que queria. Ele foi de número 2 para número 1, se tornando o pináculo da justiça. Quando ele finalmente alcança o posto de número 1 e entende o peso que o All Might carregava esse tempo todo, ele passa a refletir sobre a própria vida. Ele passa a entender o quanto ele foi desprezível, o quanto ele foi um marido idiota e um pai horrível, o quanto ele foi negligente dos dois lados da família, e o quanto ele não pode ser um símbolo de justiça perfeito e nenhum exemplo. Como é que eu vou ser um exemplo se eu fui um péssimo pai e um péssimo marido? Como é que eu posso ser um ápice da justiça, representar a bondade, sendo que eu não fui bom em casa? Ele passa a fazer esse tipo de questionamento. E é a partir daí que a gente tem um pouco de redenção da parte dele. Ao se tornar o número 1, ele reconhece que sacrificou tudo. Sacrificou a sua família, sacrificou a sua esposa, sacrificou os seus filhos, sacrificou a sua paternidade. E ele começa a querer corrigir os próprios erros, tentando primeiro ter uma relação boa com o Todoroki Shoto e com os demais. Talvez o Todoroki nunca o perdoe, mas ele começa a tentar reconstruir uma relação ali, né? Ele começa a tentar fazer algo para melhorar. Porque ele busca ser o herói perfeito, o ideal perfeito de herói, como o próprio All Might foi, né? O ideal perfeito de herói para proteger os fracos. Já que ele está no lugar do All Might, ele quer fazer o que o All Might fazia. Mas para isso, ele precisa reconhecer e corrigir os próprios erros. Então ele começa a tentar ter uma relação melhor com a família. Principalmente com a mulher, com a esposa, e com o Todoroki, que foram os que mais sofreram, né? Durante a sua ascensão a herói número 1, ele entendeu que era muito mais do que poder. Não se tratava do All for One, ou do nosso amigo, no caso dele, do Inflame. Não se tratava do poder que o cara tinha, da individualidade que o cara tinha, mas sim do pináculo que se tornava. O Endeavor queria ser agora o herói perfeito como o All Might um dia já foi. Ele queria ser não só a determinação de um herói, ou seja, queria ser aquele ideal de força, mas queria ser o cara que protegia os fracos, aquele que estaria disposto a se sacrificar se fosse necessário. Então ele passa a entender que um herói é muito mais do que sair dando porrada em vilão ou tendo um poder muito cabuloso. Ele passa a entender que ser o herói principal, ser o pináculo de força, ser o pináculo de poder, ser o herói número 1, é muito mais do que só uma individualidade forte e um bando de socos. Ele passa a entender que ser o herói número 1 é ser um exemplo para as gerações futuras. Ser aquilo que as pessoas vão poder olhar e falar assim, nossa, esse cara era, além de muito poderoso, esse cara era o melhor possível. Quando ele chegava, a gente via uma aura de esperança ou alguma coisa desse tipo. Que era exatamente o que o All Might fazia. Então ele começa a buscar as próprias redenções e a entender o poder e o potencial de sacrifício que seu herói número 1 exigia. Tanto que uma das maiores cenas de redenção dele é justamente ele tentando se sacrificar. Durante uma das lutas mais fodas do anime, e também uma das lutas mais simbólicas para o próprio Endeavor, ele quase morre. Ele dá tudo de si, ele usa todo o poder do Inflame, usa tudo para proteger os cidadãos de bem e para enfrentar aquele ser artificial. No final, ele vence e ergue a mão, assim como All Might fazia. Como um símbolo de esperança, tipo, bem venceu, os heróis venceram, a justiça prevaleceu. E ele consegue fazer com que a maioria das pessoas não saia muito ferida. Ele consegue defender os fracos, né? As pessoas que não poderiam se defender. Então ele se sai vitorioso, embora quase morto. Você vê que a Bibi está exausto, o manto de chamas dele já quase não existe. Ele já usou quase todo o inflame que podia, mas ele derrotou o vilão. E, no final, a população foi salva. Então ele se sentiu com a sensação de dever cumprido. Uma das cenas mais icônicas, uma das lutas mais fodas, que não só demonstra o nível de poder do Inflame, né, do próprio Endeavor, mas também um dos pilares de redenção dele, quando ele estava disposto a se sacrificar. Sim, ele estava disposto a morrer ali, para que ninguém morresse. Agora sim ele entendeu o peso de ser o herói número 1. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.